Prezados amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Um Medicamento Não é Pop. Neste vídeo, contaremos a história da descoberta da substância que livrou milhares de pessoas da morte certa e que até hoje é o método mais eficiente de controle da diabetes: a história da insulina. A história da descoberta da insulina é repleta de frustrações. Até metade do fim do século XIX, não se sabia que cabe ao pâncreas sintetizá-la e liberá-la. Este desconhecimento levou a séculos de tratamentos empíricos pouco efetivos. Todavia, tudo mudaria quando, em 1889, um médico de 31 anos, chamado Oskar Minkowski, conseguiu remover cirurgicamente o pâncreas de um cão. O animal recém-operado revelaria a causa do diabetes. Após a cirurgia, o cachorro apresentou todos os sinais da doença. O experimento não deixou dúvidas. O pâncreas produzia alguma substância responsável por manter níveis normais de glicose no sangue, e sua falta elevava o açúcar no organismo. O seu principal crítico foi um dos maiores fisiologistas da época, Edward Fluger. Seus ásperos comentários condenavam o estudo de Oskar. Aos 60 anos, Fluger tinha 3 décadas de experiência na cátedra da Universidade de Bonn e chefiava o jornal de fisiologia mais influente da Alemanha. Como se não bastasse, era considerado a maior autoridade no conhecimento do papel cerebral no comando do corpo. O encéfalo coordenava toda a maquinaria humana, desde a contração muscular até os movimentos intestinais. Para ele, não havia dúvida da causa do diabetes. O cérebro, por algum defeito desconhecido, ordenava o fígado a quebrar o glicogênio para a produção de açúcar. Nos anos seguintes, porém, a tese de Oskar ganhou força. Novos estudos traziam evidências que ratificaram sua descoberta. Finalmente, na virada do século, passou-se a buscar a cura do diabetes no interior pancreático, e os indícios apontavam para uma região particular do órgão, as ilhotas de Langerhans. Aqui, vale a pena fazermos uma pausa para explicarmos um pouco da anatomofisiologia do pâncreas, para entendermos melhor como ele funciona e o motivo que dificultava a elucidação de seu papel-chave na produção da insulina. Será uma breve contextualização. A anatomia pancreática era bem conhecida no início do século XX. O órgão estreito e comprido repousa atrás do estômago, com cerca de 15 centímetros de extensão. Deitado no sentido horizontal, o pâncreas é percorrido no seu interior por um ducto de ponta a ponta. Conhecido como principal, esse ducto mimetiza uma tubulação que recolhe as enzimas digestivas produzidas por células acinares adjacentes, direcionando-as e despejando-as no duodeno. Assim, a função das células acinares e dos ductos pancreáticos era bem clara na mente médica da época: produção e transporte ao intestino das enzimas destruidoras de gordura, proteína e carboidrato da dieta. Porém, restava um mistério. Algumas células agrupadas não apresentavam nenhuma ligação com os ductos pancreáticos. Qual seria a função daquelas células isoladas? Deveria ser um papel não digestivo. Produziriam, então, alguma substância despejada no sangue. Esses agrupamentos celulares descobertos por Paul Langerhans em 1869 se comportavam como ilhas esparsas pelo tecido pancreático. Por isso, foram batizadas como ilhotas de Langerhans. Na ocasião, poucos haviam dado importância à descoberta de Langerhans. Aquelas ilhotas de células não pareciam ter função alguma. Porém, o trabalho de Oskar mudou toda a história. Sabia-se que o pâncreas estava ligado ao diabetes, e havia, dentro do órgão, células sem funções digestivas. O raciocínio, então, percorreu 3 etapas óbvias. Primeiro, a falta de alguma substância pancreática causava o diabetes. Segundo, essa molécula misteriosa não estava nas células acinares,
pois produzia enzimas digestivas que percorriam o ducto pancreático rumo ao intestino. Terceiro, restava somente uma opção: as ilhotas de Langerhans. Essas células fabricariam alguma substância que, despejada no sangue, controlava os níveis glicêmicos e sua falta precipitava o diabetes. Os cientistas apressaram-se em identificar tal molécula misteriosa para fornecê-la aos diabéticos. Mesmo sem saber o que era a tal substância, surgiram novas tentativas de tratamento. Cientistas e médicos retiravam o pâncreas de carneiro e maceravam seu tecido até liquefazê-lo. A solução aquosa era então injetada na pele dos pacientes. Porém, as tentativas fracassavam. Sem saber, esses primeiros aventureiros inoculavam também as enzimas digestivas que, por sua vez, destruíam a própria substância antidiabética do líquido, bem como as gorduras e proteínas da pele do paciente. Os efeitos do tratamento eram trágicos. O local da injeção se avermelhava e inchava, além de causar dor intensa, febre e frequente infecção local. Uma injeção inútil e maléfica. Todas as tentativas de adquirir a tal molécula das ilhotas de Langerhans falharam. O motivo sempre a esbarrava na presença das enzimas digestivas do pâncreas. A solução final, que resolveria definitivamente este problema, surgiu no Canadá, fruto da inventividade e genialidade de um recém-médico e de um quarteto desunido. Frederick Grant Bateson cresceu na área rural de Ontário. Mais tarde, transferiu-se para Toronto, onde se formou em medicina na universidade local. Após breve interrupção dos estudos para servir o exército canadense na Primeira Guerra Mundial, reiniciou a residência médica em cirurgia geral. Na noite de 30 de outubro de 1920, o residente de 29 anos lia as novidades científicas em seu repouso. Um artigo em especial lhe chamou a atenção, pois havia nele a forma correta de extrair a tão sonhada molécula curativa dos diabéticos. O artigo do médico Moses Berron, de Minnesota, nos Estados Unidos, relatava a necrópsia de um paciente que havia morrido por formação de pedra e obstrução no ducto principal do pâncreas. Até aqui, nenhuma novidade. A surpresa estava no exame microscópico do órgão. As células acinares, produtoras das enzimas digestivas, estavam destruídas pela obstrução, enquanto as ilhotas de Langerhans se mantinham preservadas e intactas. Berron já constatara isso em estudos anteriores, em que ligava por fios de sutura o ducto principal do pâncreas de cães, gatos e coelhos. Sempre obtinha o mesmo achado: destruição de células acinares e preservação temporária das ilhotas. O motivo disso? As enzimas digestivas não conseguiam fluir pelo ducto principal destruído, e uma vez represadas nas células acinares, começavam a digerir e destruir essas células. Enquanto isso, as ilhotas longe dos ductos e desse caos sobreviviam por mais tempo antes de se deteriorarem. Assim, com estas informações, bastava Bateson negar o ducto principal do pâncreas e aguardar que as células acinares se autodestruíssem. Uma vez aniquilada a fábrica de produção das enzimas digestivas, se conseguiria interromper a produção. Depois, bastaria extrair a molécula que controlava a glicemia das ilhotas pancreáticas preservadas. Essa receita forneceria um extrato pancreático livre das enzimas digestivas. A ideia de Bateson era genial, bastava encontrar alguém para ajudá-lo. Com este intuito, o jovem médico foi ao encontro do professor de fisiologia da Universidade de Toronto, o Dr. John James MacLeod. No primeiro encontro, Bateson recebeu um duro golpe. MacLeod, profundo conhecedor do metabolismo dos carboidratos, menosprezou sua teoria. Ele defendia a hipótese de a causa do diabetes estar no fígado, por não utilizar a glicose para sintetizar o glicogênio. Tudo pela falta de um comando cerebral. Além disso, achou impossível que aquele rapaz inexperiente conseguisse extrair uma substância que muitos pesquisadores renomados tentaram sem nenhum sucesso. Bateson insistiu.
McLeod acabou cedendo e forneceu um pequeno espaço de seu departamento. Além disso, incumbiu um estagiário de seu laboratório da universidade para auxiliar os estudos. Era Charles Best. O projeto ambicioso de Benson se iniciou em meados de maio de 1921, no Departamento de Fisiologia da Universidade de Toronto, no Canadá. Benson transitava pelo laboratório com seu longo avental branco com mangas dobradas acima do cotovelo, com a incisão abdominal. Trabalhava no pâncreas de cães. Um fio cirúrgico abraçava o ducto principal e com um nó o obstruía. O cão, de volta ao canil, apresentava boa recuperação. Enquanto isso, suas enzimas digestivas vazavam das células acinares e digeriam o tecido pancreático. Em semanas, as células destruídas não mais produziam enzimas digestivas, mas as células das ilhotas permaneciam íntegras. Nesse momento, o cão retornava à mesa cirúrgica de metal e tinha seu pâncreas extraído. Benson e Best processavam então o pâncreas recém-extraído no laboratório. Benson preservava o tecido pancreático, imergindo-o em soluções resfriadas, pois as ilhotas teriam de ser preservadas fora do corpo do animal. Macerava delicadamente o tecido para liberar as substâncias de seu interior. O caldo final era filtrado para retirar as impurezas. Um leve aquecimento a 37 graus preparava a solução. Para o teste, Bates e Best criaram cirurgicamente cães diabéticos. Ao retirar o pâncreas destes animais e comprovar a consequente elevação dos níveis de glicose por meio de exames sanguíneos. O tratamento inicial foi frustrante. A solução injetada nos primeiros falhou. 7 em cada 10 cães testados morreram. A dupla precisou aprimorar a técnica da extração. Ainda havia resíduos das enzimas digestivas ou impurezas. Finalmente, o cão de número 408 trouxe resultados animadores. Seu nível de glicose sanguíneo despencou após a administração da solução produzida pela dupla. A conclusão não deixou dúvida. Bates e Best conseguiram extrair a substância milagrosa. Mas o sucesso foi efêmero, pois em poucos dias ocorreu nova ascensão dos níveis de açúcar. Apesar disso, a dupla não desanimou. O batismo da molécula descoberta amadureceu na mente dos cientistas. A denominação da substância salvadora seria formada pelo nome das células que a produziam. As ilhotas pancreáticas, ou ilhas do pâncreas, do latim ínsula, e de natureza de, do latim ina. Nascia assim a insulina. Ao retornar das férias, McLeod animou-se com os resultados e sugeriu que refizessem os experimentos para confirmar os achados com algumas mudanças no procedimento de extração. Benton, insatisfeito com a intervenção, reivindicou uma sala maior e mais bem aparelhada, aumento de salário e mais funcionários para o estudo. Ameaçou abandonar o projeto para se transferir a outros centros de pesquisas caso não fosse atendido. Um aumento temporário dos recursos financeiros deu trégua ao conflito. McLeod aprimorou o método ao sugerir embeber o tecido macerado com álcool, em vez de solução salina. Argumentou que ao aquecer a substância, bastariam poucos graus Celsius para evaporar o álcool, e assim se preservaria melhor a insulina, diferentemente da solução salina, que necessitava de temperaturas maiores para a evaporação da água. A nova sugestão empregada mostrou-se efetiva. O grupo conseguiu maior quantidade da substância. Porém, ainda estava longe do ideal de purificação e da isenção de seus efeitos colaterais. Nessa fase, surgiram novos embates entre os membros do grupo. Enquanto o jovem Best observava, McLeod e Bates trocavam palavras ásperas. McLeod apresentava os resultados dos experimentos nas palestras científicas com as palavras nós ou nosso trabalho. Isso irritava Bates, que não reconhecia o papel do professor no avanço da pesquisa. Muito pelo contrário, sempre o acusava de retardá-la, já que se mostrou cético desde o início.
MacLeod, por sua vez, afirmava para todos que quisessem ouvi-lo ter sido fundamental na descoberta devido à sugestão do emprego do álcool. Em um momento de trégua, em dezembro de 1921, Bentin e MacLeod concordaram com a necessidade de recrutar um novo membro para o grupo, a fim de ampliar a quantidade de extração de insulina. Essa tarefa caberia a um bioquímico experiente em reações químicas. Entrava em cena o canadense James B. Collip. Collip iniciou uma série de combinações químicas para extrair o máximo de insulina preservada no tecido pancreático, eliminar as indesejáveis proteínas, gorduras e sais, e ainda manter o extrato isento da presença das enzimas digestivas. Os testes de Collip revelaram ser possível concentrar o álcool a 90% no filtrado de pâncreas sem deteriorar a molécula de insulina. Além disso, a adição de outras substâncias ao álcool precipitava as impurezas, que através da centrifugação eram removidas com facilidade. Com isso, se obtinha uma insulina muito mais purificada. E em janeiro de 1922, estava tudo pronto para os experimentos em humanos. Leonard Thompson, de 14 anos, foi o primeiro. O adolescente estaria com seus dias contados por causa da doença, se não fosse a descoberta da insulina. Jovens de 10 anos com diabetes não tinham mais de um ano de vida. Aqueles com surgimento da doença aos 30 anos contavam com apenas 4 de sobrevida. Thompson, portanto, estaria morto em um ano se não fosse a injeção que recebeu em 23 de janeiro de 1922. Best testou as amostras de sangue e urina. Os níveis de glicose despencaram para valores normais. No mês seguinte, mais 6 pacientes receberiam a droga. As manchetes dos jornais de Toronto alardearam a chegada da cura do diabetes. O sucesso da insulina incendiou as desavenças do grupo de pesquisadores. Bentin não se conformava com os méritos injustos fornecidos a MacLeod, que, por sua vez, acusava o jovem de ser imaturo e inexperiente para conduzir tal pesquisa. Ao passo que Collip ameaçava deixar o grupo para purificar e patentear a insulina. Bentin entrou em depressão e buscou auxílio na bebida. O grupo se manteve unido por laços tênues, enquanto entrava em cena a companhia farmacêutica Eli Lilly para acordar os detalhes finais da produção de insulina através do pâncreas de porcos e da comercialização em larga escala. A insulina emergiria no mercado entre brigas e intrigas de sua descoberta. As acusações mútuas persistiriam em 1923. MacLeod insistia que a inexperiência de Bentin não traria sucesso ao trabalho sem sua ajuda, principalmente no que se referia à ideia de extração da insulina através do uso do álcool. Além disso, MacLeod se dizia responsável pelo momento certo de chamar Collip ao grupo. Bentin, por sua vez, o acusava de não acreditar no sucesso da pesquisa e de ser negativo quanto às possibilidades de purificação da insulina. E, por fim, afirmava que Collip havia chegado no final do trabalho, enquanto a técnica de extração da insulina estava em estágio bem avançado. Portanto, pouco teria ajudado. Bentin, desprezando totalmente o papel de MacLeod na pesquisa, estampou sua face na capa da revista Time. Nem a concessão do Prêmio Nobel de Medicina em 1923 para MacLeod e Bentin os aproximou. Ao contrário, um não aceitava o mérito do outro. Dividiram, porém, o dinheiro do prêmio com os demais companheiros. Bentin o repartiu com Best, e MacLeod, por sua vez, doou metade do que recebeu a Collip. Em meio ao caos, a insulina intocável era aclamada como a solução aos diabéticos. Os cientistas das futuras décadas trabalhariam para aperfeiçoar sua molécula. Apesar de tanto rebuliço, o incrível feito deste grupo desunido é responsável atualmente pela melhoria da qualidade de vida de cerca de 110 milhões de pessoas em todo o mundo. Destas,
Aproximadamente 5 milhões são brasileiras.